Então, hoje, o capítulo 3 do Missionários da Luz se chama Desenvolvimento Mediúnico. Então, só lembrando um pouquinho, o capítulo anterior foi aquele da epífise, daquele órgão dentro do nosso cérebro que a espiritualidade, aqui através do André Luiz, nos mostrou a importância que esse órgão tem para a conexão com o mundo espiritual, com o nosso desenvolvimento mediúnico, inclusive, que é o que vai falar aqui no capítulo de hoje, e que a ciência ainda muito pouco conhece sobre esse órgão com relação a isso. A ciência até dá algumas atribuições à epífise, mas que ainda é muito pequena perto ao que realmente é a importância dela para a nossa vida, principalmente para a nossa conexão religiosa, né? Com a nossa conexão com o mundo espiritual, com os seres que nós buscamos o auxílio quando a gente faz uma oração, quando a gente está numa sintonia de intuição, de psicografia. Nós temos aqui no grupo, né, ou as pessoas que assistem aqui, tem diversidade desses potenciais mediúnicos em cada um de nós. Então, através desse órgão é que a gente faz essa ligação, principalmente. Então vamos começar o capítulo 3. Então André Luiz está com o Alexandre, fazendo um acompanhamento dos trabalhos numa casa onde se fazia desenvolvimento de trabalhos espíritas, né? De oração, de psicografia e tudo mais. E então vamos agora para o capítulo 3. Então, os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Então, ele não tinha nem muito o que ficar perguntando, tinha muita coisa para ele acompanhar o Alexandre e ele aproveitava só as horas vagas para poder perguntar, né? Tirar dúvida e fazer pergunta com relação a questões que iam além daquilo que ele já estava observando e acompanhando. Havia sempre o que aprender e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Então, a função do Alexandre era fazer a organização, né, ou o gerenciamento das comunicações ali daquela casa. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Então, numa casa espírita, muitas vezes a gente encontra não só o médium que já tem algumas atividades desenvolvidas, né? A gente encontra também pessoas que estão praticando, que estão desenvolvendo. Inclusive, existem cursos para isso, né? O COEM é um deles. Existem outros cursos que também têm um trabalho um pouquinho similar, mas voltado também para esse desenvolvimento mediúnico. Então, cada casa tem, de uma maneira diferente, a forma de abordar isso daí. Então, no caso ali, o Alexandre ia mostrar para o André Luiz algumas demonstrações de pessoas que estavam fazendo esse desenvolvimento mediúnico. E aí ele aguardou, então, aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Isso é algo que a gente já percebeu que é uma constante que eles descrevem para a gente, né? Que toda casa, não é só espírita, mas toda casa de oração, de auxílio espiritual, a movimentação no plano espiritual é muito maior e acontece muito antes do que os dos próprios encarnados que frequentam a casa. Então, mostrando que quando a gente chega lá, não é a hora que a gente chega que as coisas vão começar a acontecer. Isso tudo tem um preparo, tem uma responsabilidade, inclusive nossa, porque nós, juntos com o plano espiritual, nós temos que dar sequência, contribuir, colaborar de alguma maneira para que esse trabalho que é começado do lado de lá seja continuado da melhor maneira possível por nós também, os encarnados, ou aproveitado da melhor maneira possível. Então, se a gente vai numa igreja, se a gente vai em qualquer ambiente, a espiritualidade daquele local está trabalhando aquilo muito antes.
Então, nós temos que ter em mente isso, que o trabalho no mundo espiritual é muito grande, muito intenso e sempre. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. Então, ele já mostrando que além da movimentação ali de preparo para o trabalho que ia acontecer, o atendimento também já estava acontecendo. Então, eles já estavam fazendo algo pelas entidades sofredoras que estavam comparecendo ali naquela casa. E o Alexandre falando: por enquanto, os esforços deles, os espíritos da casa, são mais frutíferos no círculo dos desencarnados, infelizes, do que dos encarnados que vão lá. Isso a gente já viu também no livro anterior, né? Que muitos dos encarnados que procuram o auxílio nesses locais, eles vão relativamente fechados a receberem esse auxílio. Eles querem que os espíritos façam tudo, mas não estão dispostos a se abrir, a fazer a parte que lhes cabe, que nos cabe, né? Está falando de nós todos, quando vamos num centro espírita, né? Ou num local pedir auxílio espiritual, tomar um passe, tomar uma água fluidificada, fazer um tratamento espiritual na igreja, quando vamos fazer a comunhão, a comungar, né? Isso tudo é algo que está muito frequente aqui nas descrições, né, do André Luiz. As atividades beneficiárias da casa concentram-se neles, nos desencarnados, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Então, só deixando muito claro aquilo que nós estamos acabando de falar. E, infelizmente, a maior parte, né, e até aqui, olha o que ele fala aqui, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista. Então, mesmo aqueles que já são adeptos mesmo do espiritismo, não são só os curiosos que vão ali no local, que não se dispõem a fazer com sinceridade o que o espiritismo propõe. É a maioria das pessoas que frequentam a casa, pelo menos do que o Alexandre ali está descrevendo, e eu acredito que muitas das casas aqui no na nossa realidade espiritual da Terra. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Então é algo que não acontece por milagre, não é algo fácil, não é algo que basta você entrar no centro espírita, não é algo que basta você virar espírita, que você deixa de estar nessa animalidade grosseira e passa a ser um espírito superior. Não é tão simples assim. Entre os homens, nesse sentido, há sempre um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Olha que pesado que é isso que o Alexandre está falando para a gente. Infelizmente, na nosso meio, entre nós mesmos, né, a maioria fala muito e faz muito pouco nesse sentido dessa transformação, dessa busca, né? Tá tudo bem por enquanto? Tá tudo, acho que tá dando para entender bem, né, essa parte. E aí o Alexandre falando isso, né? Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Então aí começou chegar os encarnados, né? Os trabalhadores da casa propriamente dito no mundo aqui dos encarnados. E aí já o André Luiz descrevendo o comentário de um deles, né? Um senhor com um bigode espesso, né? Falando: veremos hoje se temos boa sorte. Vamos já entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, pelo que falou no começo do capítulo, eles estão indo a uma casa espírita tentar se desenvolver mediunicamente.
Então, naquele momento, a gente faz aquela concentração, faz aquela oração, tenta se sintonizar. E quantos não sentem nada, não fazem nada, não acontece nada. E o que o Senhor aqui está falando é isso. Por enquanto, até agora, não aconteceu nada com ele. E ele está achando que é falta de sorte. Então ele está falando, oh, vi de novo, vamos tentar de novo, vamos ver se hoje eu tenho mais sorte. E aí, outro aqui falando, né? Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Quer dizer, o outro já falando, né? Não tenho vindo com muita frequência, pois porque eu estou desanimado. Porque provavelmente ele está desanimado, porque não está acontecendo a comunicação através dele. Ele está querendo receber espírito, ele está querendo desenvolver mediunidade, e ele desanimado com isso, achando que também é algo que a espiritualidade não quer nada com ele tem faltado. E aí olha o que ele fala: há quanto tempo guardo o lápis na mão sem resultado algum? Então ele senta, vai à casa, coloca o lápis na mão, fica inspirado, tentando e não acontece nada. Não vem nenhuma comunicação. É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Então são exemplos de pessoas que estavam ali tentando e desanimados, desencorajados por conta da dificuldade. A questão é, a dificuldade está onde? Né? Será que realmente é por conta de que eles não têm mediunidade? É por conta que a espiritualidade não quer, através deles, fazer essa comunicação? Ou é porque realmente leva muito tempo? Então vamos ver, vamos seguir aqui pensando e ouvindo aqui o que o André Luiz tem para nos dizer. Parece-me que nada merecemos. Então, olha aí, a pessoa começa a se colocar num plano realmente inferior, falando assim: ah, eu não mereço mesmo, né? Eu acho que não é para mim, é só para algumas pessoas. Então, parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Então, eles não estão querendo estimular a gente porque a gente não merece. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. São inúmeros aqui descrevendo a experiência pessoal com dificuldade, mas que sente alguma coisa e não completa, não conclui essa comunicação ou esse desenvolvimento. A palestra continuou interessante e pitoresca. Então eles continuaram conversando ali. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Então, estava começando a chegar o pessoal, né? E agora já iam começar, chegou todo mundo. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação. Então, eu acho que todos aqui já sabem, né, o que significam esses termos, mas só lembrando. A psicografia é o espírito vem através do médium e escreve algo. A mediunidade de incorporação é que o médium fala, né? O espírito, através do corpo do médium, usa da psicofonia, incorpora e fala através dele e da comunicação. Eram 18 que estavam ali naquele grupo, então, tentando trabalhar essa mediunidade. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Então, o que acontece é que a maioria ainda de nós somos acostumados a enxergar tudo o que o nosso corpo, de alguma maneira mecânica e material, faz, achando que a mediunidade é isso. Tenta a comunicação através de uma contração muscular, através de tremer, mas os poderes psíquicos estão na concentração do pensamento.
e não nas funções fisiológicas do nosso corpo, do músculo, da respiração. É claro que isso tudo contribui, mas o que é o fator principal para que aconteça isso é o foco na concentração e na elevação do pensamento para poder alcançar a essa vibração da espiritualidade e sintonizado aí sim conseguir alguma coisa nesse desenvolvimento mediúnico. E isso aqui está muito superficial o que a gente está lendo aqui. É claro que cada um de nós, quando tiver a oportunidade, o ideal é que busque esses locais, essas casas que têm esses estudos, que têm esses grupos de desenvolvimento para que sejam orientados adequadamente para isso. Mas o que está falando é isso. A maioria, infelizmente, estava confundindo os poderes psíquicos com as funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, e aqui entra também a necessidade da gente entender o que a gente também já viu nos outros livros. Não é só no momento do trabalho ou do horário em que a gente está na casa espírita ou em qualquer que seja o ambiente religioso, não é só naquele momento que a gente tem que cuidar disso tudo. A disciplina, a educação, o esforço na oração, no vigiar, né, a nossa vibração e tudo mais, a perseverança nisso tudo, começa no nosso início do nosso dia. Começa em todo o processo da nossa existência para que a gente consiga, santificando os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas atitudes, consiga desenvolver isso adequadamente. E isso só acontece para quem tem tudo isso desenvolvido dessa maneira? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que tem pessoas que têm esse potencial já muito desenvolvido, porque isso é algo que veio trabalhado do plano espiritual antes da encarnação, porque era muitas vezes uma missão daquela pessoa já ter essas faculdades desenvolvidas. Então, nós podemos desenvolver, mas tem outras pessoas que têm já isso muito aflorado e que isso é muito perceptível. Agora, isso não quer dizer que o médium ele seja então elevado espiritualmente. Muitas vezes sim, mas muitos médiums também têm a necessidade de se policiar ou de aprender, de se doutrinar com relação a tudo isso que está falando, para cada vez mais servir a esse trabalho, né, de assistência de maneira mais elevada, ou acaba também, como a gente viu no livro Os Mensageiros. Quantos médiums não desviam essa capacidade que eles têm para interesses inferiores, para muitas vibrações que carregam às vezes de existências passadas e que acabam se perdendo naquela encarnação com relação ao serviço que eles programaram no mundo espiritual em vir fazer. Então, falando da importância disso também para quem está desenvolvendo e para quem já tem a mediunidade desenvolvida. A disciplina, a educação, o estudo, né, o entendimento, o esforço e a perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Olha que no catolicismo a gente vê muito se falar no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o mundo espiritual mais elevado, o espírito que é santo, já santificado. São os espíritos superiores. E isso é presente desde a época de Jesus Cristo nessas comunicações, né? O Espírito Santo é isso. São as comunicações com o mundo espiritual dos planos mais elevados. Agora, a gente sabe que infelizmente acontecem as comunicações de todos os planos. Mas mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão.
o azeite da boa vontade pura. Então, são características que são necessárias para o médium que tem interesse de realmente aplicar essa mediunidade de maneira construtiva. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Olha isso, como é delicado tudo isso. Porque mediunidade significa que você tem o canal aberto, o intercâmbio entre esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Agora, sem esse preparo adequado, você vai fazer o intercâmbio com as áreas, com os planos sombrios. Então, você dá comunicação com o mundo espiritual, sim, mas ele é elevado? Não sabemos. É por isso que é necessário a gente ter a noção da responsabilidade que é quando a gente começa a entrar em comunicação com esse lado. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Então, quando não é direcionado da maneira correta, acabam experimentando de tudo, mas não se saciam. Então, gera cada vez mais ansiedade, dúvidas, porque daí busca algo que é sublime e não encontra muitas vezes isso por falta de preparo desse médium. E aí acaba muitas vezes até colocando em dúvida o próprio espiritismo. Porque tem as pessoas que não conhecem o espiritismo ou tudo isso que a gente está falando e estudando aqui, acha que a comunicação mediúnica é só com Jesus e Deus, com os anjos. E a hora que se depara com coisas que são mais baixas, com coisas que são, na verdade, às vezes enganações, pode ser do mundo espiritual, mas é do mundo espiritual mal intencionado. E aí coloca em dúvida o próprio espiritismo. Fala assim, isso daí é coisa do demônio mesmo, né? Como muitos falam. Mas muitos falam isso por falta de compreensão e de entendimento de tudo o que envolve a prática da doutrina espírita, os estudos e as práticas mediúnicas. Mas tem alguns que não, que acabam entrando, sim, mas entrando e se vinculando a esses locais onde tem ligações com vibrações mais baixas. E aí não tem a presença da espiritualidade mais elevada ali e acabam ficando em dúvida. Acabam tendo uma série de questões ali que começam a questionar se tudo aquilo é verdade, se aquela comunicação é realidade ou não, se é coisa do médium, se não é. Ninguém pode trair a lei impunemente. E para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, qualquer que seja o erro, o equívoco que esteja acontecendo, é da lei que isso não vai ser eterno, vai existir as consequências para aquela pessoa que está fazendo aquilo, e somente através do burilamento íntimo, né, do aprimoramento da reforma íntima é que vai esse médium ou esse grupo ou essa casa acabar alcançando as comunicações e as vibrações mais elevadas. Senão, vão estar ainda aprisionados àquela faixa que muitos não conseguem se desprender. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Então aí o Alexandre falou: vamos começar a observar tudo isso que nós estamos comentando aqui. E aí foram do lado daquele rapaz que ficava com o lápis esperando que as comunicações acontecessem. E aí Alexandre, né? Então ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Então Alexandre, mais uma vez, ajudou nas
faculdades, né, nos poderes, vamos colocar assim, do André Luiz de observação, ampliou a capacidade de visão, né, e de sensações que o André Luiz poderia para aprender com tudo aquilo. E aí ele, observando aquele rapaz, fala assim: os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. O que ele descreveu que em alguns era muito vivo, né? Aquela luz que emitia da pineal ou das glândulas, né? Dos hormonais do corpo daquela pessoa. No caso daquele rapaz, era uma luz muito pálida, muito fraquinha, né? A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Então, por isso que não estava acontecendo aquilo, né? Aquele rapaz não conseguia desenvolver a vibração ou irradiar a luz que era necessária para poder fazer aquele trabalho que ele estava se propondo ali. E olha o que o Alexandre fala ali agora. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Olha isso, o espírito falando para o André Luiz. Repara no aparelho genital dele. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. A gente viu no capítulo anterior que os órgãos sexuais e a própria glândula pineal são órgãos de fonte geradora, né, criadora do nosso potencial espiritual. Então, no caso daquele rapaz, ele diz que o órgão dele emitia uma luz fraquíssima e que parecia que estava abafada por uma série de corpúsculos negros que se caracterizavam por uma espantosa mobilidade. Então, algo se mexia muito intensamente ao redor do órgão sexual daquele rapaz e que impedia ou dificultava a emissão da luz, da luminosidade que ele precisava naquele momento para fazer esse intercâmbio. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Olha a complexidade do que o André Luiz está descrevendo que estava acontecendo com aquele rapaz que a gente não faz ideia muitas vezes. Ele está ali trabalhando a cabeça dele para querer uma comunicação, fez uma oração. Mas olha o que está atrapalhando ele naquele momento. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Então, André Luiz, como médico, né, começou a pensar: meu Deus, será que ele está doente com sífilis, né? E é algo que eu nunca vi no ambiente aqui espiritual? Então, será que ele tem esse problema e isso está impedindo? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Quer dizer, o André Luiz só pensou aquilo e o Alexandre já explicou. Não, André. Não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaudin, que é o causador da sífilis, né? Nem qualquer forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Quer dizer, não é nada orgânico, não é nenhuma doença da matéria que ele está observando. São bacilos psíquicos da tortura sexual.
produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, olha isso. Aquele ser tinha um desvio, né? Uma sede febril de prazeres inferiores e que gerava tudo isso que ele está descrevendo para a gente ao redor do órgão sexual daquele rapaz. São bacilos psíquicos. Então, né, bacilo, nome de bactéria para a gente aqui, né? No mundo dos encarnados, mas são formas vivas, mas frutos do psiquismo daquele ser que tinha a mente muito voltada para esses prazeres inferiores sexuais. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Então a gente vê isso muitas vezes descrito na literatura espírita, quando fala de larvas cerebrais ou de larvas que estavam no ambiente psíquico, num ambiente até num local, né, onde uma pessoa vive e cultiva um tipo de pensamento muito doentio com relação ou à sexualidade ou a outras coisas também. A espiritualidade, por nós não termos termo específico, eles designam larvas, simplesmente. Então, quando a gente ouve larvas, em toda a literatura espírita, muitas vezes está falando disso, de criações psíquicas relacionadas a alguma doença daquele psiquismo, né? Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas. Quer dizer, são larvas que estão sendo cultivadas por ele, não só porque ele tem experiências variadas, né? Ele tem uma incontinência, ele tem vontade, ele faz, ele vai atrás, ele não sabemos exatamente nos pormenores a vida desse rapaz, mas está falando, mas não é só por isso, mas senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, o que nós estamos vendo é fruto de uma criação própria dele, mas depois que ele tem isso, ele acaba atraindo os seres do mundo espiritual que vibram e buscam o mesmo tipo de saciação, né? Então, essas outras entidades grosseiras, como eles falam, visitam esse rapaz com frequência e acabam também vampirizando ele e ajudando na criação e no cultivo dessas larvas que está sendo descrito aqui. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. Quer dizer, ele já ouviu instruções sobre isso, mas o que ele pensa? Ah, isso daí é dogmatismo religioso, é coisa que falam, porque antigamente não se aceitava. Ele acha que ele dá vazão para esse tipo de atitude no dia a dia dele, não interfere no trabalho religioso que ele tenta fazer na casa. Então, olha isso que os espíritos estão falando. Ele ainda não sabe que a prudência, o equilíbrio na matéria do sexo, ela traz consequências totalmente deletérias para esse desenvolvimento ali naquele local. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade. Olha lá, exatamente aquilo que acabamos de falar. Como se essa não fosse a experiência em si. Olha isso, a experiência de espiritualização, ela tem relação direta com o valor que nós damos à atividade sexual ou ao desvio ou à santificação dessa atividade sexual ou não.
esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Tem muita gente que acha que isso é coisa do corpo, né? As necessidades carnais são do espírito que está encarnado. E não são. A origem está na mente. Está no que aquele espírito busca. Então ele busca na matéria a saciação psíquica dele. E aí está um grande ensinamento para a gente também. Porque a gente acha que muitas vezes, então, fora da matéria, nós não vamos ter esses mesmos problemas. E quantas vezes a gente ouve histórias, né, do mundo espiritual, exatamente como está falando aqui. Entidades grosseiras já estão desencarnados, já estão sem corpo, e estão buscando ele para poder ir atrás dessas sensações. Porque o espírito ainda está fixado naquela sensação. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. Olha isso. Isso é uma informação também muito importante para que a gente entenda. O erro dele é de todos os religiosos que acham que o corpo não tem nada a ver com a alma. São coisas distintas. Quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então, o Alexandre está falando justamente o contrário. Tudo o que vem de psicofísico tem influenciação do espiritual. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim, no capítulo da patogenia em geral. Então, André Luiz estava começando a pensar agora muito além, né? Ele estava começando a tentar entender até os problemas de outras patologias, que a origem estava no pensamento da maioria dos encarnados. Novos mundos de pensamento. Não, aqui já li, né? Da patogenia geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Então aí foram para outro exemplo, né? Aquele rapaz agora ficou bem claro o que estava acontecendo. Agora o Alexandre chamou e falou: observe este amigo. Disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Então aí pedindo para o André Luiz ver se não percebia um cheiro, né, característico. Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo de um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Então, olha aqui, agora no outro caso, o André Luiz percebeu já o cheiro que envolvia aquele espírito. E não necessariamente estava dizendo que naquele momento ele estava embriagado. A gente não pode concluir isso, não está dizendo. Mas o que está falando? Que estava claro ali para o André Luiz. Primeiro, ele estava com dificuldade de manter o pensamento com relativa calma. Então ele era inquieto, ansioso. E ali, pelo que ele estava observando, pelo cheiro, pelo odor, ele deveria usar alcoólicos em quantidade regular. Então ele bebia com uma certa frequência. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Então o corpo dele já era impregnado do álcool. Qual é o grau de bebida que ele ingeria? Nós não sabemos. Só está falando que tinha uma certa regularidade.
Provavelmente é uma regularidade que, ao ponto de vista, né, do mundo espiritual, comprometia já todo o organismo, desde o início do esôfago, do estômago, até o próprio bolo fecal dele, se via a influência, né, dessas moléculas alcoólicas ali nele. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se, vorazes, ao longo da veia porta. A veia porta é uma das veias importantes ali na entrada do fígado, né? Lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Então, descrevendo todo o trato gastrointestinal ali dele, que tinha já comprometimento sério por conta do uso frequente do álcool nele. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Vamos lembrar aqui um detalhe, né? O André Luiz, vocês se lembram que ele também morreu pelos abusos, né? Do uso de substâncias, né? Que prejudicaram a saúde dele, tanto da alimentação quanto, né? Das bebedeiras dele, né? E também ele tinha alguns desequilíbrios de ordens sexuais. Mas aqui nós estamos vendo o André Luiz observando as consequências daquele espírito encarnado ali antes ainda do desencarne. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. É uma luta daquele corpo para poder manter o equilíbrio, né? Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Aqui, ó, eu acho que vale também um outro comentário, né? Olha o grau de detalhe fisiológico da medicina que esse livro tem. E o Chico Xavier entendia o que disso, né? Para descrever tudo isso para nós. Se um médico pega isso, ele entende tudo o que está dizendo aqui, né? Com detalhes. E vai além, né? Porque tem coisas aqui que o médico não entende, e como a gente viu, a medicina está descobrindo agora, do que foi revelado lá atrás pelo André Luiz, através do Chico. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Quer dizer, se não fosse o que ele coloca para fora através dos poros, talvez aquele corpo já tivesse entrado em falência. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou. Então, mais um exemplo, né? Saíram agora desse rapaz que estava também tentando desenvolver a mediunidade, mas a gente viu o quanto que aquele corpo estava comprometido, estava totalmente desequilibrado por conta do álcool. E agora foram para uma terceira pessoa, né?
Repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Então, aos olhos do mundo físico, ela é uma senhora que está indo lá tentar desenvolver mediunidade para receber o espírito e falar, né? E os outros também, aos olhos do mundo físico, talvez pessoas extremamente normais. E tanto é que eles estavam comentando, puxa vida, né? Que falta de sorte, será que está acontecendo? Acho que a gente não merece. E não conseguem atinar do grau de irresponsabilidade com relação a tudo isso que eles estavam fazendo. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental. E desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Olha isso, olha que descrição pesada de algo que às vezes para nós é motivo de felicidade, né? Encher a barriga de tudo quanto é tipo de coisa até passar mal, né? De gordura, de pasta, o exagero, o quanto que isso é uma afronta ao presente que nós temos de Deus, que é o nosso corpo, para poder viver buscando a evolução e a santificação. Então, olha como ele descreve o que essa senhora é uma senhora. A gente vai falar, nossa, eu acho que ela é santa, dependendo do que ela fala, o que ela faz, é uma pessoa santa. E olha o que o André Luiz está descrevendo. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Então, as mesmas larvas, né, a mesma movimentação que a gente viu naquele rapaz, também sendo descrita aqui, é uma viciação que aquela pessoa tem no hábito da alimentação, de comer compulsivamente e desregradamente, passando muito além do grau da necessidade, né? Indo para a destruição do próprio corpo. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Olha isso, a gente não tem noção, né? Do quanto que no mundo espiritual isso é um problema para ela e o quanto que também ela atrai esses seres, essas entidades grosseiras com esse tipo também de desvio. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante os ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta? Então, olha isso, a humanidade é carente dessas informações, né? Nós não temos noção, a gente só acha que é um prejuízo, né, que vai levar talvez uma morte um pouquinho mais prematura, não tem noção do quanto que isso interfere no nosso dia a dia. A mente encarnada engalanou-se engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina.
O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. A gente é ignorante com relação a todas essas informações espirituais que nós estamos estudando aqui. E é o que ele fala. A humanidade é carente dessas informações para que um dia a gente consiga uma humanidade melhor. Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Se a gente tentar imaginar, assim, talvez muito inicialmente, né, mas o mundo já está fazendo um movimento nesse sentido, né? Já se fala de alimentação cada vez mais disciplinada, regrada, diminuindo cada vez mais as coisas prejudiciais à saúde, a questão da carne e tudo mais. Nós ainda estamos muito longe, mas já se fala, já se faz um movimento por parte de muitas pessoas. E talvez isso, aos poucos, vá conseguindo, através inclusive desses esclarecimentos que o Espiritismo nos traz, alcançar um dia um panorama totalmente diferente da qualidade de vida da humanidade. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária. E não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente. Quer dizer, o André Luiz percebeu o que ele estava falando. A responsabilidade desse conhecimento deveria vir principalmente dos espíritas. E aonde que eles estavam observando todos esses abusos? Numa casa espírita. Então, olha como ainda nós somos muito superficiais naquilo que a gente está buscando fazer, né? E aí o Alexandre continua explicando aquilo. Ó. O espiritismo cristão é a revivescência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiums. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. E isso daqui é outra coisa que a gente tem que ter muito claro, né? A gente acha que a mediunidade começou a hora que o Allan Kardec inventou o espiritismo, né? Codificou, organizou e nos trouxe o espiritismo. Mas não. A mediunidade, ela é inclusive algo que é particularidade de todos os seres humanos, inclusive de qualquer religião. É que as pessoas de outras religiões entendem de maneiras diferentes. Essa intuição, essa voz divina, o Espírito Santo, seja lá o que for. Mas a mediunidade é um dom de Deus para a humanidade. E acontece desde antes da vinda do Cristo. O que eram os profetas? Senão médiums que tinham essa sensibilidade com o mundo da espiritualidade, que traziam já algumas informações sobre o que poderia acontecer, as orientações do que deveriam se fazer e tudo mais. Então a mediunidade é um patrimônio da humanidade, não do espiritismo. E isso a humanidade ainda também não tem consciência. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. O que é a limpeza do vaso receptivo, né? É a limpeza do corpo que faz esse trabalho de intercâmbio. Então, a maioria, infelizmente, dos médiums não cuidam dessa purificação, dessa santificação do vaso que eles têm para poder fazer esse trabalho, para
para honrar o trabalho que o nosso pai deu, né, para ele, para nós. Porque nós podemos falar, mas eu não tenho mediunidade. Essa mediunidade ostensiva, né? Talvez não. Mas a intuição, a percepção, todos nós temos mediunidade. E também nos nossos desequilíbrios, nos nossos abusos, a gente acaba manchando e não utilizando de maneira adequada esse potencial. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito. Acham que são coisas separadas. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra. Quer dizer, olha isso, a espiritualidade não consegue identificar aonde acaba a matéria e começa espírito. E o homem que nada entende acha que são coisas totalmente separadas. Então, eles não conseguem identificar essa separação, as fronteiras. Integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. O nosso corpo responde às vibrações do nosso espírito. Isso tem que estar claro. O nosso espírito positivo pode curar uma doença. O nosso espírito negativo pode fazer uma doença. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável. Então, olha agora o que ele está falando, porque a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente leu que o sexo fez tudo isso com aquele, o desvio sexual, o uso da bebida alcoólica, o uso da alimentação, fez tudo isso de negativo com aquelas pessoas, agora o que eles têm que chamar a nossa atenção é pelo seguinte: é o desequilíbrio, é a utilização de maneira egoísta, desequilibrada, né? E de maneira inferior. Agora, não quer dizer que a prática sexual é algo impuro. Não quer dizer que tomar um vinho, uma bebida alcoólica pode ser algo que te condene. Comer também, da mesma maneira. Então, então não vou mais comer. Agora eu vou viver de luz. Não. Olha o que o Alexandre está falando. A santificada missão do sexo. Se o sexo não fosse divino, Deus não fazia cada encarnação começar desse ato, mas santificar o ato no seu plano respeitável. Usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. Então isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente acaba saindo daqui condenando quem bebe, quem come e quem faz qualquer tipo de atividade sexual. Então, santificar um aperitivo comum, uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Então, entender o equilíbrio e a santificação de tudo isso é que é a nossa luta. Os excessos são desperdício lamentável dessa força que está ao nosso favor. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Então, isso é algo que nós temos que ter como meta no nosso início da nossa jornada aqui, né, desse estudo ou dessa busca da espiritualização. O bem viver, a ciência do bem viver, para que a gente um dia utilize essa sintonia com o mundo espiritual de maneira construtiva. E aí o André Luiz, né? Exclamei. E por que motivo não dizer que tudo isso, de não dizer tudo isto aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não advertimos-los austeramente? Olha o que o André Luiz agora está perguntando.
Mas vocês são a espiritualidade que está cuidando deles. Por que que vocês não dão uma bronca neles? Por que que vocês não adverte eles austeramente? Fala tudo isso que você está falando para mim para eles. Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou: Não, André. Tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Então, olha isso, apesar de tudo isso que ele está falando, que é um desânimo para o movimento espírita ver que as pessoas, né, que estavam ali fazendo tudo esse tipo de equívoco, né? E olha como a espiritualidade, apesar de identificar todos esses desvios, olha como eles olham com um olhar amoroso, né? Um olhar de quem quer educar, instruir e não prejudicar. Porque dependendo da maneira que se fala, afasta todo mundo daquele local, mexe com o brio, de certa forma com a boa vontade e coloca as pessoas em caminho totalmente oposto. Agora, quem é que diz que a espiritualidade não está dizendo isso para a gente? Nós estamos lendo. São eles quem estão nos dizendo isso. É claro que não acusando direto na hora do que está acontecendo, porque isso seria um desestímulo. Então, por isso que ele fala: tenhamos calma, André. Estamos no serviço de evolução e adestramento. E os nossos amigos aqui não são rebeldes ou maus, porque os locais onde tem espíritos rebeldes ou maus, a gente já viu também nos outros capítulos, outros livros, que a espiritualidade superior se afasta, sim, e deixa por conta da espiritualidade inferior até que venham as consequências e aquela pessoa resolva sair daquele caminho. Mas no caso destes que eles estão descrevendo, não são espíritos rebeldes nem maus. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Então a espiritualidade muitas vezes entende também que é necessário que essa instrução aconteça de maneira a ser construtiva. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Então é por isso que muitas vezes, com tudo isso acontecendo, a espiritualidade que é superior é o Alexandre ali do nosso lar que está trabalhando junto com estes. Não chega e acusa. Eles estão tentando ajudar, colocar eles no caminho dessa instrução. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base. Quer dizer, eles estão totalmente enganados, estão achando que vão construir um negócio muito fabuloso, mas não construíram a base. Alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, que é uma das maiores orientações do mundo espiritual para nós. Se a gente quiser evoluir, conheçamos primeiramente a nós mesmos. Porque se nenhum desses conhecerem aos seus próprios problemas, seus próprios desvios, ninguém vai progredir ali. E então essa é uma das principais orientações da espiritualidade. A maior parte de nós está preocupado em fazer coisas externas, exteriores, sem se voltar no estudo, na análise do próprio interior. Mas, gradativamente, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito. Então não é um presente que vem de Deus, é algo que é uma luta pessoal que cada um deles e cada um de nós tem que fazer para alcançar. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta. Olha que lindo como a espiritualidade, apesar de todos os defeitos que eles têm, fala assim, apesar dessas ilusões infantis,
são bons companheiros de luta. Então a espiritualidade sabe que eles têm potencial, que eles estão lutando, talvez ainda no caminho oposto, mas sabe que eles têm potencial, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam. Quer dizer, queira ou não, equivocados ou não, eles se colocam, talvez semanalmente ou 2, 3 vezes por semana ali naqueles trabalhos, tentando auxiliar e trabalhar pela espiritualidade, que muitas vezes prestam inconscientemente. Os ternos, os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Então eles sabem do que vai ser no futuro cada um desses espíritos que ali estavam ainda perdidos, né? As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Essa é a visão do mundo espiritual. Não condena aqueles que erram agora por algumas coisas, né? E entendem a infantilidade de certas posturas, né? Então, olha como ele fala: as tribos ignorantes dos antecedentes do nosso passado, né, da nossa humanidade, hoje são a humanidade de agora. Então, eles sabem que no tempo adequado, com o estímulo adequado, todas essas pessoas vão se alinhar, vão se converter. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Olha que show, né, de exemplo de amor da espiritualidade. Eles não fazem tudo o que poderiam, estão desviados, mas têm uma espiritualidade que tudo faremos para defender esses pobres irmãos ali naquele equívoco, naquele desvio. Então, quantas e quantas casas não trabalham dessa maneira ainda, né? É claro que já existem as casas ou os participantes de grupos mediúnicos que estão santificados, que estão totalmente integrados a essa maneira de viver, de entender, de se cuidar, de se purificar, mas ainda deve ser uma grande minoria. E por isso a espiritualidade ainda assim segue junto, segue de alguma maneira estimulando e às vezes dando uma apertadinha ali, né? Dando uma puxada de orelha no momento oportuno, no momento que é possível, mas nós temos que ter consciência o quanto que nós ainda estamos enganados com relação a o que fazer para sermos melhores, para sermos verdadeiramente úteis, né? Para que nós possamos ser braços proveitosos da espiritualidade para transformar a humanidade. Então, esse é um capítulo que mostra ao mesmo tempo a realidade nossa e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus para com as nossas imperfeições. O quanto que nós somos amparados por essa espiritualidade que conhece os nossos defeitos, mas também conhece a nossa boa vontade, o nosso potencial e sabem como trabalhar isso. Porque nós não sabemos trabalhar isso. Nós, quando vemos alguém errando, a gente condena, a gente acusa e quer que aquela pessoa sofra as consequências daquilo. Nós não estamos muitas vezes preocupados em, de alguma maneira, pegar aquela pessoa na mão, levar, mostrar, como ele fala, né, o Alexandre, calma, André, calma. Nós estamos aqui em serviço de instrução, de orientação. É assim que nós temos que também começar a entender os nossos, as pessoas que nós convivemos e nós mesmos, porque nós estamos inseridos nisso tudo. Então é uma lição. Eu estendi até um pouquinho, né, do tempo que a gente está acostumado, passou de 1 hora aqui, mas era necessário.
É um capítulo um pouquinho mais longo, mas maravilhoso. E que eu acho que deixa já bem esclarecido essa questão dos problemas desses desenvolvimentos mediúnicos e do quanto é amorosa a espiritualidade que cuida e nos orienta, né? Que nós tenhamos, né, consciência disso. Não sei se está tudo muito claro, se ficou alguma dúvida, alguém tem alguma coisa para falar, para perguntar. Mãe, seu microfone está fechado. Não, não está falando ainda. Ah, ela apertou errado. Mas tudo bem para todo mundo? Tudo. Nossa, foi muito legal esse capítulo. É Ainda bom. mais eu que estou fazendo o Coen. Então, Eva, eu pensei nisso. Nossa, foi muito legal. Olha, você passou do tempo, eu nem percebi o tempo que foi. Foi muito bacana. E é tudo que acontece mesmo. Eu vejo que se você chega lá com o pensamento desviado, assim, tudo que você falou aí é fato. Você não consegue se conectar realmente no que precisa no trabalho. E o que eles falam muito lá é nessa questão mesmo, né? Em relação à mediunidade, tem que ser no lugar correto, geralmente no centro, porque a espiritualidade está lá, presente, está acompanhando, você está Isso. protegido. Que muita gente quer fazer, às vezes, uma reunião mediúnica em qualquer lugar, ou até, às vezes, em alguma casa. E, às vezes, a preparação daquela casa, o ambiente que está, né, a vibração de quem está morando, dependendo do problema, influencia sim no médium, às vezes não até só pelo médium, mas pela vibração da casa. E eles falam que tem que ter mesmo o preparo do lugar onde Sim. tem a espiritualidade, né, de luz para acompanhar. Inclusive, quando nós fazemos os exercícios, o Júnior e a Gisele pedem muito, fala, gente, nunca foquem dessa maneira que a gente pediu dentro da casa de vocês. Para Porque não vocês ter. não sabem, para Para não, quem está em não entra, desenvolvimento é perigoso, né? é perigoso, exatamente. Então, assim, foi muito legal esse capítulo. Muito bom. Mãe, você conseguiu abrir o microfone? Agora sim. Consegui. É só para falar para você que esse capítulo é para se realmente, como você falou, é para você pensar como é que pode o Chico escrever tudo isso fisicamente. Sim, a quantidade de informação que tinha que estava muito além do conhecimento dele. Isso aí, é demais, é demais. Então, assim que a gente só tem que pensar que realmente, cada momento, a gente tem nesse livro tudo o que é possível. Sim. É isso aí. É isso aí. Mais alguém? Muito, Se não, não, Lela? muito lindo. Não, muito bom, muito lindo esse capítulo, Marco, ficou bem claro. Então Excelente. tá jóia. Muito bom. Então, ótimo. Muito obrigado mais uma vez para todos. Agradecemos a Deus, né, por nosso Boa momento noite junto a aqui. vocês. Uma boa semana para todos. Boa semana. Tchau, Igualmente, tchau. gente. Boa Até semana. mais. Boa noite, Tchau, boa tchau. semana.